Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. Hoje é 20 de julho, o Dia Internacional da Amizade. E hoje estamos aqui em mais uma conversa entre amigos com um tema muito importante, a Constituição de 88, os direitos humanos, e com três grandes amigos. Eu sou um grande admirador dos três. O Luiz Viana Queiroz, ex-presidente da OAB da Bahia, atual vice-presidente do Conselho Federal, um grande amigo, alguém que eu aprendi a admirar como dirigente de ordem, como advogado, como pessoa, na sua família, com a sua esposa, sua filha. Obrigado, Luiz, por ter aceito o convite. Alegria estar aqui. O Belisário Santos, todos conhecem também, um grande advogado, foi secretário de Justiça do Estado, também uma pessoa especialíssima, queridíssima. Belisário, obrigado também por ter atendido o nosso convite. E o Mariz, também nosso sempre presidente da OAB de São Paulo, um grande advogado criminalista, queridíssimo amigo, eu sou um fã do Mariz há muito tempo. Mariz, também obrigado. Mariz já participou uma vez da nossa conversa entre amigos. Obrigado por ter aceito esse convite de novo, Mariz. Só para levantar a bola, porque os três são especialíssimos no tema, começo pelo próprio Mariz. Mariz presidia a ordem quando começou as primeiras reuniões da Constituinte, em 1986. Queria que o Mariz contasse um pouquinho aquele momento cívico muito importante. Nós tínhamos acabado de sair de um período de 21 anos de ditadura militar, estamos reconstruindo a nossa sociedade, e uma participação enorme de toda a sociedade e da OAB, que você presidia com tanto brilhantismo na época. Foi uma época gloriosa, uma época que teve início em 78, 79, com a campanha pela anistia. A Ordem aqui de São Paulo congregou todas as correntes, todos os movimentos, todos aqueles que queriam ver retornando à pátria, aqueles que, por razões óbvias, a haviam abandonado. Depois dessa campanha, exitosa campanha, nós passamos a trabalhar pelas eleições diretas. Foi uma apoteose, nunca se viu, acho que no país, uma campanha de tal envergadura, mobilizando toda a sociedade, todos os estamentos sociais. Fomos às ruas. Mário Sérgio Duarte Garcia, então presidente da Ordem Federal, foi escolhido para coordenar e presidir o comitê suprapartidário em prol das eleições diretas. Não tivemos êxito imediato, mas logo em seguida tivemos o êxito, porque as eleições diretas foram implantadas após a Constituinte. E, por fim, a Assembleia Nacional Constituinte. Eu tive uma passagem interessante de luta em prol da Assembleia, juntamente com o Centro Acadêmico 11 de Agosto. Eu era presidente da Associação dos Advogados, antes de ser presidente da Ordem, e Fernando Haddad, presidente do 11 de Agosto, e eu resolvemos fazer uma campanha, e essa campanha era simbolizada por uma pira. Esta pira foi, não sei se Belisário se lembra disso, claro. Esta pira foi acesa, viu, Luiz, no pátio do Largo de São Francisco, e ela só seria apagada quando a Constituição nova fosse promulgada. E foi exatamente isso que ocorreu. Ficou lá a pira durante 2, 3, 4, 5 anos, não sei quanto, né? E às vezes apagava, acendia de novo, enfim, mas a pira ficou lá como um símbolo da chama em prol da democracia e da construção do nosso país, né? Na verdade, a queda do governo militar, o término no mandato do presidente Médici, é preciso que se lembre que o presidente Médici queria permanecer no poder, prorrogando o seu mandato. Essa queda se deu a esse movimento. Eu não sei se nós estaríamos hoje no regime democrático se a população brasileira não houvesse ido às ruas em prol da Assembleia Constituinte, em prol das eleições diretas. De forma que eu me orgulho muito de ter participado desse movimento. Nós fomos os artífices
do artigo 133, que colocou a advocacia como profissão indispensável à administração da justiça. O nosso porta-voz foi Michel Temer, era deputado, foi ele que apresentou a emenda do 133, a proposta do 133, e antes disso, houve uma contribuição da advocacia brasileira muito grande para o elenco dos direitos e das garantias individuais que estão, como disse o Marcos, que representam um avanço, representam uma declaração mundialmente aceita, mundialmente aplaudida de direitos individuais. Pena que nem todos respeitados, especialmente na área de administração da justiça. Eu lamento muito que os aplicadores do direito não estejam obedecendo de forma rigorosa e plena as garantias que estão no artigo 5º. Inicialmente era isso, Marcos, que tinha falado. Belisário, obrigado, Maris. Belisário, você, como Maris, advogaram muito intensamente naquela época em favor de presos políticos. É um período que eu sempre digo, o olhar do advogado é um olhar especial. O advogado contando aquele período é alguém que tem a capacidade de transmitir o sentimento do que era exercer a defesa no momento em que a defesa era negada, por exemplo, com o AI-5 que acabou com habeas corpus. Conta um pouquinho daquele momento, e aquele momento é que constrói, então, o papel, a importância da advocacia, que o Maris resume tão brilhantemente no artigo 133, que é uma declaração de amor da pátria à nossa profissão. Então, bom dia a todos vocês, queridos amigos, queridíssimos amigos. O nome desse espaço nesse dia e com essas pessoas é muito significativo. O advogado, naquela época, anterior a 1988, era a figura fundamental. Ele era não só advogado, mas ele era familiar do preso, ele era porta-voz do preso, ele exercia uma profissão que era, ao mesmo tempo, atuar na justiça, no caso, muito frequentemente na justiça militar, mas era também, nós tínhamos um feed de notícias, porque era pela boca do advogado que a notícia podia ser publicada. Ainda que o jornalista já tivesse, ele não podia publicá-la, porque ele seria censurado, mas ele podia dizer, o advogado tal disse que foram presos, enfim, o advogado tinha uma forma de atuar que era uma forma de tornar público tudo o que acontecesse com o seu cliente. E muitas vezes comunicar uma prisão que era feita pela autoridade. Muitas autoridades ali eram na realidade, eram autoridades de fato, porque não tinham autoridade para exercer aquela prisão, enfim, mas nós comunicávamos e aí se tornava real e com menos possibilidade de morte. Foi uma época difícil e, portanto, quando a Constituição vem com essa experiência, né? A experiência de que é fundamental fazer um bom rol dos direitos, mas é fundamental manter as garantias, ter as garantias. A Constituição chilena, por exemplo, de Pinochet, ela não tirou nenhum direito, só ela tirou todas as garantias. Então, em 1968, tinha tirado o habeas corpus. Nós continuamos com o rol de direitos da Constituição de 46 e depois da Carta de 67, da Carta de 69, só que os direitos, para quem não se lembra, que esteja vendo esse bate-papo amigável, o rol de direitos, a Carta de Direitos, ficava a partir do artigo 141, 153 das Constituições. A Constituição de 1988, ela traz para o seu início, dizer, como dizia Ulisses Guimarães, essa é a Carta dos Cidadãos. Então, começa com uma declaração de direitos, mas antes tem os princípios fundamentais, que dizem
e os fundamentos da República, e a forma, os princípios de relacionamento externo, que são formas de interpretação do texto, né? O texto vai dizer que um dos fundamentos da República é a dignidade humana, e nós nos portaremos com solidariedade em relação aos outros povos. Enfim, o que queremos? Nós queremos uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, essa carta foi a carta que vem em oposição a tudo antes, não só do regime militar, mas toda a forma de sermos governados exclusivamente pelas elites, e a Constituição de 88 diz que não, a partir de agora é realmente a vontade do povo e dá os elementos para que isso ocorra. Eu encerro essa primeira parte dizendo o seguinte: não quer dizer que tudo que esteja escrito ali seja respeitado, como bem disse o Mariz. E antes do Mariz, alguém igualmente notável, Bobbio, fala também que ler a Carta de Direitos, ler a Declaração, no caso, ler a sua Constituição e os direitos fundamentais, e dar um passeio pelos arredores, né? Sair do seu jardim e dar um passeio pelas praças, etc., e você vai ver que realmente os homens não são iguais em direito às mulheres, o que é necessário fazer para que isso aconteça, e que não prevalece necessariamente a vontade popular, muitas vezes, vamos dizer, intuitos autoritários se apropriam do poder, enfim, e o quanto é necessário fazer para chegar no que a Constituição aponta. O Mariz tocou, Luiz, o Mariz tocou num ponto, os fatos que aconteceram antes da Constituição, né? E comentou da lei da anistia e outras conquistas que foram a partir da OAB, a partir da advocacia, e uma delas eu sempre destaco, a Lei Orgânica da Magistratura, a advocacia que lutou por uma magistratura independente. Eu vi uma vez, na festa que você fez, 85 anos da OAB da Bahia, quando você estava na presidência, e eu na presidência da OAB de São Paulo, o Thomas Bacelar, contando naquele momento. E então ele conta uma história que me marcou muito e que mostra a importância do papel do advogado na construção do caminho da redemocratização. Eu, rapidamente, quem vai falar são vocês, mas essa história eu preciso contar. Nós tivemos aqui em São Paulo, de 14 a 16 de julho de 77, o Cid Mariz era o nosso presidente, o presidente nacional era o Faoro. Nós tivemos um encontro de presidentes aqui em São Paulo. Esse encontro já era a Carta de São Paulo, que era a carta que foi publicada nas primeiras páginas dos principais jornais, Estadão e Folha, dia 17 de julho, onde a carta aponta, denuncia as agressões a direitos humanos, reclama por uma justiça independente, reclama pela volta do habeas corpus, indica o caminho, a pacificação como o caminho da retomada da democracia. Essa carta é 17 de julho de 77. Essa carta faz com que, então, o Faoro seja chamado a uma reunião com Geisel, e Thomas Bacelar foi testemunha. E essa história que ele conta nesse dia. Marcos congelou? Voltou, congelou. E o Thomas conta que foi com o Raimundo Faoro nessa reunião com o Geisel, e quando se reuniram, para surpresa dele, ele estava receoso, porque era o presidente do Brasil na época da ditadura militar, e aquele que falava o nome da democracia, que era o Raimundo Faoro, e ele se surpreendeu quando os dois se encontram e começam a chamar apelidos de infância. Eles eram amigos de infância do interior do Rio Grande do Sul. E começa a contar as histórias do interior, e o Thomas sem entender nada, e, de repente, o Geisel retoma a sua feição de presidente do Brasil, vira para o Raimundo Faoro e diz: doutor Raimundo Faoro, o senhor está pedindo a volta do habeas corpus? O senhor quer a liberdade dos terroristas,
dos assaltantes de bancos, dos comunistas, ao que o Raimundo Faoro teria dito, não, o que nós queremos é a liberdade da justiça. Essa frase é um resumo do que era a briga da advocacia, do que era a luta da advocacia. E aí, Luiz, você tem sido um grande defensor dos direitos humanos. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa história belíssima dessa construção, dessa participação da advocacia nessa luta pelos direitos humanos no Brasil. Eu acho que, primeiro, assim, agradecer o convite, Marco, estar aqui com você, com o Maris, com o Belisário. Realmente não podia ter dia melhor, né? Dia da amizade, da gente estar aqui conversando com grandes amigos. E aproveitar a fala do Maris e do Belisário para destacar a importância, né, do processo constituinte de 87 e 88 e a importância da advocacia na construção desse processo constituinte. Eu não sou daqueles que acham que a gente deve o tempo inteiro olhar para a história em busca do melhor, do mais, mas às vezes é importante dizer, sobretudo aos mais novos, que o processo constituinte de 87 e 88 foi o mais democrático processo constituinte da história brasileira, né? Tudo bem que a gente teve 34, tivemos 46, mas realmente 87 e 88, como disse o Maris, assim, a cidadania brasileira se mobilizou, o Congresso Nacional de Portas Abertas recebeu milhares e milhares e milhares de pessoas e pleitos todos os dias, e foi feita uma Constituição com todos os defeitos que qualquer obra humana tem, mas uma Constituição muito avançada e uma Constituição, assim, fundamentalmente compromissada com a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, os direitos humanos e a democracia, né? Então, é preciso a gente destacar. Eu queria destacar que eu estava na abertura da Constituinte dentro do Congresso Nacional. Meu avô, Luiz Viana Filho, era senador e eu fui para a abertura, eu estava nas galerias. Não consegui ir no dia da promulgação. No dia da promulgação foi muito mais difícil e assisti pela televisão aquele discurso memorável de Ulisses Guimarães, realmente um dos maiores discursos políticos da nossa história republicana. Mas eu estava na abertura e, assim, muito jovem, acompanhando meu avô e contribuindo, percebi a importância, vivenciei, né? Percebi de perto a importância que a advocacia e os líderes da advocacia tinham de fora da Constituinte e de dentro da Constituinte, né? Nelson Jobim foi o relator da comissão especial, foi, né, o relator da Constituição, enfim. E nós tínhamos, assim, um diálogo, eu acho isso muito importante. Tem uma coisa que eu acho muito marcante para a gente comparar com o presente, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar o que é que aconteceu nesses 31, 32 anos de Constituição de 88, né, de outubro de 88 para cá, o que é que está acontecendo. Acho muito significativo que a gente possa pensar a Constituição como um pacto democrático, né, e que foi feito pelo povo brasileiro. Quer dizer, a sociedade política, tanto pelos representantes, mas também pelos representados, aplaudiram e apoiaram esse texto constitucional como algo que seja representativo dos anseios do povo brasileiro. Acho que isso é muito significativo. Sobretudo por quê? Porque nós já temos mais de 100 emendas, sem contar o período da revisão, nós temos mais de 100 emendas. E se a gente tiver um olhar assim de fora assim, do processo das emendas constitucionais, a gente vai ver que muitos direitos foram reduzidos, né? Sobretudo direitos de servidores públicos, aposentados, empresas brasileiras, o que significa que o processo constituinte, né, de outra forma, através das emendas, continua, com uma dinâmica que não é sempre linear. Nós fizemos um texto constitucional de 88 com um avanço gigantesco, e não é por acaso, a Constituição é de 5 de outubro. No dia 6 de outubro, para mim isso é muito significativo, no dia 6 de outubro estava publicado no Diário Oficial um parecer do então consultor-geral da República, Saulo Ramos, dizendo que não se aplicava a regra de limitação de juros de 12% ao ano, né? Então, assim, a Constituinte aprovou o que o povo brasileiro queria, limitou os juros, mas as forças reais de poder conseguiram que aquela regra jamais fosse implementada. Ou seja, o processo constituinte ele é vivo, porque tem o processo constituinte de mudança do texto,
Mas tem uma outra coisa que permanece, que é própria da dinâmica social, que é a coisa da forma como você olha para o texto, interpreta e aplica. Então, de 88 para cá, é muito importante a gente perceber que isso não foi um processo linear, é um processo de disputa. Nós ainda continuamos num processo de disputa de posições divergentes na sociedade, em busca, por exemplo, nós aqui, em busca da efetivação e da eficácia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Alguns se aplicam, outros não. Uma coisa que eu tenho pensado, que eu acho que vale a pena a gente refletir, que é uma contradição para a gente pensar nesse processo constituinte de reforma da Constituição, e, aliás, fazer um parêntese, é exatamente porque a única coisa que as emendas constitucionais não podem mudar são as cláusulas pétreas, é exatamente por isso que eu sou contra toda vez que alguém fala de uma nova Constituinte. Se a gente fizer uma nova Constituinte aqui, a única coisa que uma nova Constituinte pode alterar, que o Congresso Nacional não pode, são as cláusulas pétreas. Então é por isso que eu sou contra uma nova Assembleia Constituinte. Eu acho que a gente tem que continuar nessa disputa e as reformas vão sendo feitas segundo um jogo de forças políticas no Congresso Nacional e na sociedade. Mas uma coisa que eu penso muito é uma contradição que esse processo de 32 anos que a gente tem, que é o seguinte: efetivamente os direitos políticos foram implementados e garantidos. A gente tem eleição de 2 em 2 anos, os nossos representantes são eleitos, eventualmente tem problemas nas eleições e a Justiça Eleitoral é chamada a caçar mandatos, a se manifestar sobre inelegibilidades, enfim. Mas nós temos efetiva possibilidade de exercício dos direitos políticos. Isso ampliou a participação popular, isso é uma coisa curiosa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma contradição, porque, ao mesmo tempo, essa ampliação da possibilidade de participação popular permitiu que surgissem, ou pelo menos se tornassem públicas, posições de extrema-direita que antes não apareciam. Ou, pelo menos, o processo constituinte tinha se posicionado contra uma pauta de extrema-direita que está muito forte no Brasil hoje. Eu não diria que é majoritária, eu diria que continua minoritária, mas há uma coisa nova que apareceu, e apareceu ao longo desses pouco mais de 30 anos, que é a possibilidade de articulação de forças contrárias à própria democracia e a próprios direitos humanos. Então, a gente tem que reforçar a importância daquele momento histórico, do compromisso que o povo brasileiro teve em 87, 88, com os direitos humanos e a democracia, inclusive para admitir posições contrárias, mas há um limite. O limite é de que não é admissível, na convivência democrática, as posições contra a democracia. E eu acho que nós estamos vivendo, neste momento agora, essa discussão, inclusive no Supremo Tribunal Federal, com um inquérito que apura ameaças à própria sobrevivência do Supremo, do Congresso Nacional e da democracia. Então, acho que é muito interessante perceber que isso não é um processo linear, é um processo de disputa, e que nós ainda estamos nessa disputa, e que nós, da advocacia, e eu especificamente da OAB, sempre tivemos lado. O lado da defesa do Estado Democrático de Direitos e dos direitos humanos. Isso não é simples, isso não é fácil, mas esse é um compromisso que nós temos, e eu acho que é importante destacar isso. Desculpe se falei demais, viu, Marcos? Fiquei empolgado. Você comentou do Saulo Ramos. Para tentar falar essa história, né? Tentar falar um pouco disso. Você comentou do artigo do Saulo Ramos, eu lembro do artigo do Saulo Ramos, na Folha, ele tinha uma pena sensacional. Né? E aí ele dizia que ele estava no Congresso, Maris. Nesse Congresso estava se discutindo o direito penal, o direito processual penal. E aí um promotor levanta, na época da Lava Jato, não, da Mãos Limpas, né? E o promotor levanta no meio do Congresso e defende a figura do juiz promotor, dizendo que o promotor no Brasil deveria ter igual poderes que tem na Itália, em que ele poderia decretar prisão preventiva. E o Saulo Ramos disse que no Congresso levanta e diz: eu estou de acordo com isso. E começa a receber um monte de chute na canela. Você está louco? Não, eu estou de acordo que o promotor possa decretar prisão, desde que o advogado possa conceder habeas corpus. Aí que ele Maris, você que advogou naquela época, continua sendo um grande advogado hoje, qual é a grande diferença que você percebe
na advocacia criminal, né? E criminal no sentido amplo, que naquele momento era crimes políticos atribuídos nas prisões políticas feitas pelo regime militar. Qual que é a grande diferença que nós temos hoje naquele momento? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que advogado na Justiça Militar, um dos grandes é o Belisário, foi o Belisário, de uma coragem, de um denodo, de uma audácia, de uma intrepidez fora do comum. Ele e mais uma meia dúzia de grandes advogados a quem eu rendo as minhas homenagens. Eu trabalhei pouco na Justiça Militar, mas trabalhei o suficiente para ter uma experiência desta justiça de exceção. A primeira grande diferença que eu aponto é que, naquela época, e aqui eu peço o testemunho do Belisário, para o advogado exercer as suas prerrogativas, especialmente de ter vista no processo, como primeiro contato dele, era mais fácil do que hoje. Era incrivelmente mais fácil você chegar a uma auditoria militar, com procuração na mão, eles lhe davam os autos para você saber por que seu cliente fora preso. Claro que havia os célebres casos dos enrustes, não é, Belisário? Sumiam mas para você conhecer o processo era mais fácil do que hoje. Hoje você tem grandes dificuldades, hoje os autos assambarcam apenas uma prova desejada pelo Ministério Público, porque há uma seletividade de provas que vão para os autos, algumas ficam nas gavetas, há uma demora incrível para você ter acesso. Muitas vezes, quem nos informa a respeito da propositura de uma ação penal, do oferecimento de uma denúncia, é a imprensa. Antigamente, nós éramos fontes da imprensa. Hoje, a imprensa é nossa fonte. Não são mais os cartórios, não é mais o juiz, não é mais o procurador. Então, as dificuldades de hoje são maiores sobre esse aspecto do que de antanho. Mas a grande diferença que eu vejo são duas diferenças. Primeiro, nós fomos perdendo respeitabilidade. O advogado hoje, infelizmente, não goza do mesmo respeito, da mesma valorização, do mesmo apoio social que gozou nos anos anteriores a 70, incluindo 70, e começou esse desnível em relação aos outros protagonistas do Poder Judiciário em 70, com a abertura indiscriminada das faculdades de Direito. Eu acho que essa abertura, por si só, não é um mal, mas tornou-se um mal porque desacompanhada a abertura da qualidade necessária, da qualidade que se exigiria do ensino. A qualidade caiu muito. Por outro lado, nós fomos substituídos pelos tecnocratas. Nós deixamos de ser, o Brasil deixou de ser o país dos bacharéis. Nós deixamos de comandar o país no sentido até da elaboração das leis. As leis passaram a ser elaboradas pela tecnocracia. Isso foi um mal para a advocacia e, sobretudo, para a cidadania. Com o correr do tempo, esse decréscimo foi se acentuando e nós temos também um problema seríssimo que se agravou, que é o absoluto desconhecimento, a absoluta ignorância da sociedade no que tange ao nosso papel. Nós que advogamos no crime, somos confundidos com o próprio cliente, parece que somos longamanos do crime, coautores do crime. Ninguém sabe, a sociedade se esquece que nós somos porta-vozes dos direitos daquele acusado, que, na verdade, são direitos de toda a sociedade. E é preciso também que a sociedade se lembre que o crime é um fenômeno social, é um fenômeno humano, e, portanto, qualquer cidadão poderá sentar-se no banco dos réus, culpado, meio culpado ou inocente. E, nessa hora, de nós, eles precisarão, exatamente para que sejamos porta-vozes de todos os direitos e princípios constitucionais a que Viana e Belisário já se referiram. De forma que eu sinto hoje a advocacia vivendo uma crise. Talvez estejamos agora, nos últimos 2 anos, melhorando um pouco.
mas houve também uma desimportância da ordem na medida em que as bandeiras libertárias foram enroladas e colocadas no armário. E nós não soubemos, não estamos sabendo empunhar novas bandeiras. Bandeiras necessárias. O Brasil é um país carente. O Brasil é um país carente sobre o aspecto político, social, econômico, e nós precisamos voltar a ser porta-vozes das necessidades e dos anseios da sociedade brasileira. Eu não vou falar mais, porque aí eu não paro mais. Eu é sempre bom ouvir o baianismo do Viana, né? E faço achar que eu sou um grande orador e só falo bobagem. Eu paro. Mariz é um grande orador. Mariz é um grande orador. Belisário, Mariz deixa eu fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Mariz, mas eu queria só lembrar uma historinha que eu acho que foi você que me contou, do Raimundo Pascoal Barbosa, que dizia que ele advogou muito, inclusive o advogado dos advogados, né? Advogou muito na Justiça Militar, foi um grande advogado, aliás, um grande advogado, por ser humano. E dizem que ele foi atender um rapaz de 16 anos e nunca tinha tido contato com o rapaz. No prédio da Auditoria Militar, o rapaz no corredor com 2 policiais do Exército, com metralhadora, e ele tendo que atender o rapaz com os 2 policiais ao lado. E ele fazia com a mão, ele apontava para a mão e dizia: meu filho, você está aqui no ambiente de justiça, aqui, você tem que falar a verdade, e você aqui, não sei o quê, e aqui na mão estava escrito assim... não fale nada. Fale nada. Não e apontava assim para a mão. Esse era o Raimundo. Marcos. Momento, Belisário, que você viveu com tanta intensidade ao lado de outros grandes advogados e advogadas. Fala um pouquinho para a gente nesse momento. As pessoas precisam entender. Olha, você imagina 2 advogados falando juntos. As pessoas que nunca advogaram não sabem que se estabelece imediatamente uma empatia, porque além de defender, muito além de defender o seu cliente, o advogado defende a sociedade, o advogado defende os princípios gerais constitucionais, o advogado defende o ambiente democrático. E, portanto, aqueles processos que tinham 100 volumes, os processos tinham 30 advogados, ou, enfim, vários advogados, a convivência era algo, era um luxo. Você conviver com o Raimundo Pascoal Barbosa e aprender dentro da auditoria o que hoje é dito nos manuais da advocacia penal. Outro dia eu li os princípios de... Alguém escreveu sobre os princípios de reinterrogar um réu. Hoje, com a lei processual penal, você interroga diretamente, né? O enfim, a arguição que você faz diretamente, cross-examination. E o Raimundo Pascoal Barbosa ensinar para um jovem advogado de 2 anos de formado. Eu comecei a advogar antes de ser formado, e ele falava: só pergunte se você sabe a resposta. Que é uma coisa hoje óbvia para todos os advogados, está escrito em todas as partes, eu aprendi com ele ali. Você vê num processo, esse foi no Rio de Janeiro, o Serrano Neves falando sobre o direito de se calar. Aliás, ele tinha um livro sobre o direito ao silêncio, o direito de se calar. E a oratória, a importância, Luiz Queiroz, nós já conversamos sobre a oratória baiana, né? Quer dizer, você me ensinou que o baiano nasce falando, nasce argumentando com a enfermeira, né? Dizem que o baiano não nasce, estreia, né? Estreia, exatamente isso. E o Mariz, outro grande orador. Quer dizer, você ia aprendendo naqueles processos a cooperar. A advocacia é um ato de cooperação. A advocacia é um ato de cooperação com a sociedade, enfim, um ato de colaboração. Então, eu acho que essa é uma vida, quer dizer, eu sempre, quando eu me refiro a antigamente, eu faço um raciocínio muito parecido ao que o Mariz falou agora.
né? Nós temos muitas dificuldades. Antigamente, nós tínhamos, na época da Justiça Militar, nós tínhamos a fase formal e a fase informal. A fase informal do interrogatório sob tortura, etc., e depois ia se reduzindo isso ao escrito, e depois isso chegava na Justiça Militar. Mas hoje nós temos também um procedimento, às vezes conduzido pelo Ministério Público, que é um procedimento em que você tem acesso a determinadas informações e determinadas provas, isso não é exibido ao advogado, porque processo não é. Então, porque processo não é, isso não é exibido ao advogado, mas aquilo influi muito. Né? Isso já não é possível, aqueles PICs velhos, não é possível ser feito mais, mas eles acham uma forma porque vigora uma concepção de que o advogado atrapalha. O advogado não atrapalha nunca a justiça, o advogado traz as soluções, o advogado cria e informa um direito que é o direito que é importante naquele momento. O habeas corpus, Marcos, que não existia naquela época, hoje sofre inúmeras sanções. O habeas corpus, que é aquele instituto mágico pelo qual a liberdade se recompõe, né, que foi sendo estendido a outros direitos, que não só o direito do ir e vir. Hoje, eu já ouvi no Superior Tribunal de Justiça, Maris, alguém que você admira e que eu admirava até então, falar assim, no estreito âmbito do habeas corpus, isso não é possível. Isso foi possível porque, no mesmo processo, no estreito âmbito do habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem. Então, não existe estreito âmbito do habeas corpus. O estreito âmbito do habeas corpus é no estreito âmbito daquele juiz, na estreita visão daquele juiz que não entende que, quando o advogado chega prenunciando a liberdade, anunciando o direito do seu cliente. Hoje, eu encerro aqui essa parte, hoje, por causa da pandemia, por causa desses momentos, as nossas sustentações orais são gravadas. Tenta-se reduzir, eu e o Maris fizemos parte de um grupo para tentar se opor a isso, tenta-se reduzir o tribunal do júri a um tribunal do júri pela internet. Você imagina o que é um júri sendo feito pela internet contra 1.000 e tantos juízes que existem, não sei quantos milhares, centenas e milhares de promotores. O réu tem um advogado que tem que se expressar na frente dos jurados, na frente do juiz, presidente. Como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode recontar uma história pela internet? Claro, alguns conseguirão, mas então o advogado, eles tentam de novo, como se fez no passado, eles tentam reduzir o papel do advogado, eles tentam reduzir, vamos dizer, a qualificação do advogado, tentam reduzir, vamos dizer, o advogado não pode falar mais. Você entra numa sessão do tribunal, eu paro mesmo aqui, e o juiz fala: o senhor tem 15 minutos, mas se puder falar em menos, melhor. Se o senhor puder não exercer, não limite o seu direito, é melhor. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Às vezes, quando você vê que o juiz gosta do advogado, gosta de advogado, a gente fala: bom, esse é um juiz na linha da Constituição. Tem uma coisa, Marcos, tem uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que vale a pena a gente pensar o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é uma coisa muito significativa. Vou contar uma história, mas para falar que eu acho que talvez a diferença que o Maris fala, o Belisário, eu próprio, que sou muito mais jovem que ele, sinto também essa diferença. A diferença é uma diferença social, né? Quer dizer, tem um dos maiores sociólogos da história do mundo ocidental, hoje em dia virou palavrão em certos lugares, que é Karl Marx, né? Que dizia que a natureza humana é o conjunto das suas relações sociais, né? A gente não está fora do conjunto das nossas relações sociais. E se as nossas relações sociais estão mudando, e mudaram muito, se a gente pensar os últimos 30 anos, na medida que muda o conjunto das relações sociais, muda as pessoas que estão vivendo esta sociedade. Então,
os próprios advogados, quer dizer, a própria advocacia está mudando muito, e como você mesmo falou, Marisa, a coisa de diminuir o protagonismo, mas é apenas, digamos, uma visão equivocada, porque, na verdade, é a mentalidade social. E como nós temos uma mentalidade social em disputa, eu gosto de usar isso, né? Nós estamos sempre em disputa. Não tem uma mentalidade social homogênea, né? Se a gente olhar para a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito em disputa permanente, até porque é uma sociedade em que tem uma desigualdade de distribuição da riqueza de tal forma absurda que você tem permanentes conflitos. Mas eu vou contar uma história para depois voltar para cá, voltar ao meu avô, Marcos, que é uma pessoa muito importante na minha vida, de quem eu tenho o nome. Luiz Viana Filho foi governador da Bahia. Estava jantando um dia no Palácio do Governo, tocou o telefone e disse: governador, o Liceu está pegando fogo. O Liceu, que é a escola, né, o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, ficava no prédio mais importante do Centro Histórico do Pelourinho. Um prédio civil mais importante é o Paço do Saldanha, de uma família riquíssima na época da colônia do Primeiro Império, que tinha um prédio que era a casa deles, que era um quarteirão inteiro. Esse quarteirão, 10% do quarteirão era um cinema, que era o Cine Liceu, onde passava, na década de 60 para 70, filmes de pornô chanchado, né? Que eram filmes de baixa qualidade, digamos assim, e frequentado por um público masculino que ia ver esse tipo de filme. Bom, ligam para o governador e dizem: governador, o Liceu está pegando fogo. Ele imediatamente saiu de carro oficial, foi, porque era uma coisa, enfim, uma tragédia, né? Perdeu o Paço do Saldanha. Quando ele chegou na Rua do Liceu, que chamava Rua do Liceu, que chama até hoje, por causa do Liceu, o Corpo de Bombeiros estava combatendo o incêndio. Quando o governador soltou do carro, o comandante militar do Corpo de Bombeiros bateu continência e disse: governador, o cinema está salvo. O Corpo de Bombeiros foi salvar o cinema. Entendeu? Estava pegando fogo o prédio histórico mais importante do Centro Histórico baiano. Mas o que é que os bombeiros preservaram? Aquilo que tinha significado para eles. Então, assim, quando você olha para a justiça, se a justiça pegar fogo, a gente corre para salvar o quê? Repara, o que é que a gente corre para salvar? Né? É óbvio que tem primeiro as pessoas humanas, mas o que é que a gente corre para salvar? Na hora que você tem os conflitos sociais do Brasil, a gente primeiro tem que salvar a democracia. Quer dizer, o peixe não percebe que tem a água, né? E é uma coisa muito curiosa a gente pensar em Orwell, uma rebelião dos bichos, os peixes se rebelando contra a água, né? Porque a água está muito quente, a água está muito fria, a água está salgada. Bom, se tirar a água, não tem peixe. Então, eu acho que a população mais jovem, as pessoas mais jovens e os advogados mais jovens não têm uma certa noção da importância indispensável dos direitos fundamentais e da democracia, porque é como se fosse algo que não percebe exatamente a importância. Porque a vida está tão difícil de ser vivida, né? Nós estamos com tanta dificuldade, e agora piorou muito por causa da pandemia. Então, a vida está tão difícil de você ganhar dinheiro, sobreviver a uma quantidade gigantesca de advogados, como diz o Maris, numa redução da importância social do advogado, e a gente olha o que é que a gente vai efetivamente proteger. Eu acho que pessoas como nós temos um compromisso e uma importância de dizer reiteradas vezes a importância dos direitos fundamentais para sedimentar uma sociedade tão conflituosa como a nossa, né? A nossa sociedade, naquele dia que eu tive a honra de representar o presidente Santa Cruz na formação da Comissão Arnes, né? Eu fiz um discurso que, na verdade, era repetindo o que Marilena Chauí tantas vezes tem dito, né? Sociedade brasileira é hierarquizada, excludente e violenta. Essa é a marca da nossa sociedade desde a escravidão. E isso não é apenas uma hegemonia fácil, isso está em conflito, porque tem muita gente e muitos movimentos sociais que são contra exatamente isso. Isso gera um conflito. Então, assim, acho que é fundamental que a gente possa ter esse tipo de papo hoje com Marcos da Costa para dizer às pessoas da indispensabilidade da proteção e da construção da eficácia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, numa sociedade tão conflituosa. Para mim, assim,
ameaças contra a democracia e contra os direitos fundamentais é mais ou menos como vamos tirar a água e o peixe vai sobreviver sem água. Não, o peixe não vai sobreviver sem água. Tirar a democracia e tirar os direitos humanos não vai sobreviver a sociedade brasileira, né? É como eu penso, assim, no limite. Eu acho que a história do Cine Liceu me marcou muito por isso, né? O que é que a gente corre para proteger? O que é que está na nossa mentalidade como sendo o mais importante, né? Maris, nessa linha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando nós saímos da Constituição de 88, nós ainda vivíamos muito fortemente sobre um espírito autoritário. Eu pego como exemplo o Carandiru. Se eu não me engano, foi em 92. Foi isso? Acho que foi em 92. Que foi o auge daquilo que era a demonstração do Estado se impondo sem qualquer tipo de limite em relação ao uso da força para aqueles que estavam custodiados pelo próprio Estado. Você acredita que de tudo que aconteceu nesses 32 anos da Constituição, nós conseguimos evoluir, depois de 3 décadas, na compreensão da importância dos direitos humanos? Ou você acha que ainda o país não consegue entender que direitos humanos é a base da convivência social? Muito boa pergunta, Marcos. Eu acho o seguinte, a elite ainda não entendeu o que é direito social. A elite predatória, a elite que dá as costas para o Brasil real, essa elite que o Viana se referiu, essa elite violenta, excludente, essa elite não entendeu. Mas o povo entendeu, o povo melhorou. As organizações sociais passaram a ser porta-vozes de uma nova mentalidade do povo em relação ao conjunto do país. Conjunto do país, incluindo a necessidade deste mesmo povo respirar liberdade, democracia, eleger seus candidatos. O Brasil está melhorando, a elite não. A elite precisa tomar vergonha. Nós, da elite, precisamos tomar vergonha. É preciso que nós, se não por uma questão de solidariedade humana, por uma questão de humanismo, pelo menos que seja por uma questão de egoísmo, nós precisamos ser solidários. Nós precisamos acabar com as diferenças sociais. Nós precisamos, enfim, nós precisamos tantas coisas, dentre as quais me ocorre agora saneamento básico, que é algo que me incomoda profundamente, saber que 70%, 80%, sei lá quanto por cento da população brasileira não tem água encanada. 100 milhões de brasileiros. E nós precisamos pensar na criança. Se nós tivéssemos pensado na criança na década de 70, nós teríamos hoje uma criminalidade violenta muito menor. Se nós não tivéssemos, como fez um companheiro do Belisário, que foi secretário de Estado, não amigo dele, mas também secretário de Estado como eu, colocado as crianças da Praça da Sé num ônibus e mandado para Camanducaia. Você se lembra disso, Belisário? Secretário de Segurança. Esse secretário de Segurança mandou em vários ônibus, Luiz Viana, as crianças de São Paulo, os iniciantes trombadinhas daquela época, colocou-os em ônibus e mandou para Camanducaia, no estado de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, mataram as crianças na Candelária. Em Minas Gerais tem uma foto de uma batida policial recolhendo crianças, de uma criança com chupeta na boca, criança jogada num camburão. Quer dizer, nós não nos importamos com a criança daquela época, ela ficou amargando as suas carências debaixo das pontes, e nós só passamos a nos preocupar com essa criança quando ela começou a nos assaltar. Aí nós nos preocupamos. Mas a preocupação não foi para lhe dar saúde, educação, habitação, foi para reprimir essas crianças. Então, eu acho que a elite brasileira está ruim, não melhorou. Se melhorou, melhorou muito pouco, em pequenos segmentos, e ela, sim, precisa tomar vergonha e adotar posturas que a população está adotando. Por outro lado, acho também que nós estamos passando por um momento crítico. Momento crítico, vocês todos devem concordar com isso. Infelizmente, veio para o país
um governo autoritário, sem ideologia. Não se diga que é um governo de direita, porque ofende a direita. Ofende a direita. A direita pura, a direita intelectual, a direita a qual pertenceram grandes nomes do Brasil, embora não concordantes, nós com eles, era uma direita intelectual e que queria o bem do país. Hoje não. Hoje você não tem direita, o que você tem é um discurso intolerante, uma intolerância raivosa, uma intolerância que está contaminando a sociedade, distribuição de armas, ação mais rigorosa da polícia, falta de limites para esta ação policial, desprezo pelo meio ambiente, pela saúde, enfim. Hoje estamos vivendo um momento crítico e, nesse momento, e é agora, que a advocacia parece que realmente está ocupando as trincheiras avançadas novamente. Nós estamos nos movimentando e é preciso que parte da elite saudável, da elite que quer o bem do país, nos acompanhe para que nós possamos pôr uma barreira nesse avanço perigoso a que estamos assistindo. É isso, Maris. Realmente a nossa elite tem muito está devendo demais, faz muito tempo. Aliás, obra do Raimundo Faoro, década de 50, né? Os Donos do Poder, já contava isso, né? Patrimonialismo no Brasil, essa dificuldade que nós temos da convivência entre o público e o privado, né? Isso é terrível. Nessa linha, Belisário, o caminho, educação. Outro dia eu li um texto, vou me permitir ler outra vez, da Organização das Nações Unidas, dizendo que a educação é um direito humano intrínseco e um meio indispensável de realizar os outros direitos. Com o direito de âmbito da autonomia da pessoa, a educação é o principal meio que permite a adultos e menores marginalizados, econômica e socialmente, sair da pobreza e participar plenamente das comunidades. A educação desempenha um papel decisivo na emancipação da mulher, a proteção das crianças contra a exploração profissional, o trabalho perigoso, a exploração sexual, a promoção dos direitos humanos e a democracia, a proteção do meio ambiente e o controle do crescimento demográfico. A educação é indicada sempre o caminho. Essa semana nós estamos com uma discussão no Congresso, aliás, da votação do fundo, que dá o financiamento para a educação básica, e o governo pretendendo adiar a implantação constitucional desse fundo para 2022. Nesses avanços e nesses retrocessos que nós tivemos nesse período, a educação continua sendo, deveria ser, pelo menos, o grande cerne das discussões nacionais, né, Belisário? Acho que o advogado tem um papel importante nesse momento em que, claro, o advogado, não falo o advogado como professor, falo o advogado que conhece um instrumento que surge agora, que é a litigância estratégica, o advogado que entende quais são as bandeiras e as metas que nós, como sociedade, devemos atingir, e o advogado, então, ele cria, por várias formas, o direito comporta inovação, comporta estratégias, o direito comporta essa indignação que o Maris sempre está dotado, né? Então, eu acho que o advogado consegue, nesse momento, apesar da emergência, apesar da pandemia sanitária e política e econômica que a gente está vivendo, o advogado consegue pegar alguns temas e estruturá-los. Eu dou um exemplo dessa advocacia estratégica, a questão das creches, né? Até pouco tempo atrás, as creches, para o advogado, se resumiam ao mandado de segurança para pôr o filho da cliente na frente do outro. E o advogado era procurado por uma segunda mãe e ele entrava com outro habeas corpus para pôr o outro filho na frente do primeiro. Então, não é essa advocacia pensando em termos só da clientela. Eu falo da advocacia que tornou a questão da creche uma questão central num dos processos que entrou, e nesse processo, claro, com a colaboração do Poder Judiciário, meu sócio Rubens Naves, que
todos vocês conhecem bem, participou. Ele é um apaixonado como você, Maris, da questão das crianças. Para ele, a criança é o futuro e, portanto, a educação é algo que deve ser feito. Então, ele achava que era necessário pegar os processos, para com essa mania de julgar o processo. Olha a floresta, olha o que está acontecendo ao seu redor, e, portanto, eles criaram, num dos casos, eles criaram, o desembargador topou, eles criaram várias audiências e pegou-se o tema da criança, o que a criança estava precisando, as mães, os secretários de educação, a Defensoria Pública, etc., e começaram a estruturar um plano, estruturar uma política pública. Então, fazer da advocacia, conduzir a advocacia para a criação de políticas públicas nesse ponto, Marcos. Olhando um pouco para o passado, né, para o que aconteceu, para o que deu certo, para o que deu errado, e ajudar o poder público a estruturar, a ter uma visão mais estratégica da sociedade, impedir o retrocesso, que está sendo bastante forte, a tentativa de retrocesso, impedir os retrocessos, porque os homens que fizeram a Constituição de 88 sabiam o que faziam e puseram ali uma cláusula pétrea, mas, de certa forma, é a cláusula que impede o retrocesso. Então, os advogados podem, as advogadas podem usar esse momento especialíssimo e impedir retrocessos e, pelo contrário, buscar avanços sociais, avanço na cultura, avanço nas práticas públicas, nas políticas públicas e cobrando, como é o caso do que se está fazendo desde já, cobrando a aprovação do Fundeb, mas cobrando, colocando, judicializando até às vezes os direitos sociais, mas na busca de políticas públicas que façam com que a gente caminhe para aquela sociedade livre, justa e solidária, ou chegue um pouco mais próximo disso, que é o que a nossa sociedade merece. Eu acho que a gente não sai dessa pandemia. A Comissão Arnes, a que eu e o Maris pertencemos, já disse isso. Nós não saímos dessa pandemia se nós não sairmos da desigualdade em que vivemos. A pandemia, se teve algo de bom, não sei se pode dizer isso, se a pandemia teve um aspecto que a gente pode aproveitar, é que ela pôs o foco, ela pôs o holofote na desigualdade. Então, hoje, ninguém consegue chegar no fim do mês, pagar suas contas e não ter um momento solidário para ter um ato em direção a pessoas que eles sabem que não vão ter o que comer, que sabem onde eles não vão ter onde morar. Então, nós temos hoje esse compromisso com a sociedade. Não é de defender só a sociedade, mas também de tentar buscar caminhos, saídas para que retrocesso não ocorra, e, pelo contrário, que a gente avance no rumo da sociedade preconizada pela Constituição. Desculpa ter me estendido. Não, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, pegando o gancho aí do Belisário, que é essa coisa concreta e objetiva, né? Porque palavras como democracia e direitos humanos, quando estão fora, né, do seu sentido social, político, jurídico, são só palavras que não significam nada. Eu vejo tanta gente dizer que é democrata e não é democrata. Você tem que ir para a prática. Vou dar um exemplo fácil, vou provocar aqui. Vou falar uma coisa e fazer uma provocação. Foi lançado agora pelas advogadas do Brasil um projeto Valentina, de paridade já na OAB, ou seja, já passou da hora das advogadas ocuparem 50% de todos os cargos na OAB. Isso tem a ver com política de direitos humanos e políticas afirmativas. É concreto, é objetivo. Não é apenas, eu acho que as mulheres, igualdade, tá? Mas vamos para a prática, vamos ver como é que a gente faz lá. E eu queria fazer uma provocação, Marcos, fazer uma provocação para nós todos. Eu fiz uma vez uma palestra sobre direitos humanos e democracia a partir da Carta Democrática Interamericana da OEA, que é um texto normativo onde se coloca com todas as letras que, para a eficácia dos direitos humanos, é preciso ter democracia. Ou seja, não existe eficácia dos direitos humanos senão nas democracias, e não há democracia onde não estejam garantidos os direitos humanos. Aí a provocação é: nós temos o direito de não ser governados pelos piores, e o que seriam os piores
se não aqueles que têm compromisso com os direitos fundamentais, os direitos que não têm compromisso com os direitos fundamentais e direitos humanos. Porque acho que foi Belisário que citou Bobbio. Bobbio tem um trecho em que ele fala de democracia que diz: quem não entendeu que democracia é processo, não entendeu nada de democracia. E eu acho que ele está certo em parte. Democracia é processo. Eleição de 2 em 2 anos, eleição dos representantes, processo legislativo democrático, processo judicial com as garantias, mas há uma busca permanente de algo que seja de um conteúdo mínimo, que signifique que, além do processo, tem que ter um conteúdo mínimo desse regime político, senão ele não é democrático, e me parece que a grande contribuição é exatamente essa. Não é democrático o regime político que não se volta para a garantia da eficácia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Então, toda vez que um ato governamental se distancia desse mínimo constitucional e hoje universal, que é o conteúdo dos direitos humanos, toda vez que qualquer política governamental se distancia disso, ela não é democrática. E se você tem um governo cujo um dos alicerces exatamente está trabalhando contra a garantia e a eficácia dos direitos humanos, esse não é um governo democrático. Então, eu fico me perguntando, será que temos mesmo o direito de não sermos governados pelos piores? E os piores são aqueles que não têm compromisso com os direitos humanos? Ora, mas se foram eleitos, são democraticamente eleitos. E aí, para concluir, para mim tem uma questão que é a legitimidade de ocupação do cargo pela eleição, e outra coisa é a legitimação do exercício. Aquele que vai perdendo legitimação pelo exercício em desconformidade com uma pauta mínima de direitos humanos, não tem legitimação democrática. Muito bem. O que pensam muito bem. vocês? Muito bom, Luiz. E falar em democracia, e falar em OAB, passou da hora de termos eleição direta na OAB, né? Não tenho dúvida. Eu acho que passou da hora. Precisamos aproximar a base. Eleição direta. Eleição direta. O modelo atual, eu sempre digo isso, é um modelo para não ter eleição. Isso não existe. É um modelo feito para que não haja eleição. Porque se 6 presidentes seccionais não autorizarem uma candidatura, não tem eleição. Portanto, se 22 pessoas, 22 presidentes, 27, apoiar uma determinada chapa, uma segunda chapa não pode ser eleita. Então, é um modelo feito para não ter eleição. Acho até, viu, Marcos, assim, você, Maris, eu fomos eleitos diretamente pela advocacia. Eu acho que isso dá uma base de legitimação enorme para os presidentes seccionais. E acho que a gente pode contribuir fazendo com que isso chegue ao Conselho Federal e à diretoria nacional. Acho que pode é uma pauta interessante. Acho que é uma pauta interessante, sem dúvida. Tem que ter um debate. Sem dúvida. É do Congresso Nacional. Desculpe ter mudado o tema. Nada. Nós estamos nos aproximando do final. Aliás, já chegamos ao final, são 11 horas. Eu sempre procuro ser pontual. Eu vou fazer uma última rodada, cada um falando sobre o tema, enfim, com a liberdade, mas já com esse espírito de ser a última manifestação. Eu começo pelo Luiz. Luiz, eu vou inverter um pouquinho a ordem agora. Luiz, claro. Agradecendo mais uma vez a sua participação. Você é um queridíssimo amigo, uma das grandes lideranças da advocacia do país. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Muito honrado de estar aqui hoje com você, com o Belisário e com o Maris. Quer dizer, quando a gente pode estar junto das pessoas que a gente admira e tem amizade, e uma coisa importante de dizer aqui, né? A pandemia fez com que a gente efetivamente pensasse o que verdadeiramente importa na vida, né? A vida, o amor, a amizade. E a amizade é uma forma de amor, né? Então, assim, estar com pessoas que eu admiro tanto como vocês três, hoje, para mim, foi uma alegria e uma honra. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para continuar conversando sobre direitos humanos e democracia. Muito obrigado. Com certeza. Belisário, querido amigo também, grato por ter acolhido nosso convite. Três ideias mães. A primeira das quais é memória. Nós temos que ter memória do que aconteceu no passado. Não dá mais para a gente não saber que houve uma ditadura, como é que os advogados foram perseguidos, etc. E, nesse sentido, Marcos, a minha homenagem à sua iniciativa de criar um memorial pelo direito de defesa, o memorial da luta pela justiça,
Está tendo um segmento muito lento hoje na atual seccional, mas você foi o homem que falou: a ordem vai atuar na preservação da memória. A segunda coisa que eu recomendo para os advogados é a indignação. Não é? A fala é importante, ser um bom orador é importante. O Mariz é um grande orador, mas quando o Mariz entra numa reunião da Comissão Arnes e fala: e as crianças? E aqueles que estão desvalorizados hoje ante a política oficial? E usa essa oratória e nos convence a todos a criar uma subcomissão da criança, e a gente é obrigado, quer dizer, ele toca nas nossas cordas mais importantes, e ele fala: é papel da advocacia, mas é papel também dessa comissão fazer isso, e ninguém ousa dizer que a criança não deve ser algo a ser pensado. E solidariedade, a terceira ideia-mãe, que eu quero chamar a atenção, a solidariedade que nós devemos ter. Eu conheci o Luiz recentemente, eu conhecia muito o Luiz, mas conheci recentemente, disparei uns 3 ou 4 ou 5 telefonemas para ele, falei assim: Luiz, a Ordem Federal, o Conselho Federal precisa estar nisso aqui. E o Luiz falava: eu vou levar presidente da ordem, etc. Eu vou como representante do Conselho Federal. Então, essa capacidade, essa disponibilidade para fazer as coisas certas é uma característica de todos vocês, e eu chamo a atenção nesse momento por ser uma característica do Luiz Queiroz, do Luiz Viana também, né? Então, eu quis concluir dizendo que é uma honra estar aqui com vocês, com essas qualidades todas, que são exemplo para a advocacia e para as pessoas em geral. Ontem, Belisário, o Mariz me cobrou. Falou: você tem que fazer uma live sobre as crianças. Essa é uma bandeira importantíssima. Eu sei, eu convivo diariamente com o Rubens Naves, que foi colega do Mariz, e eles sabem do interesse que devemos ter pelas crianças. Isso. Eu encerro com o Mariz, e o Mariz, cada discurso que ele faz, realmente, ele toca na alma das pessoas. Eu lembro do discurso dele falando sobre a advocacia, em que ele, citando o Papa Paulo VI, dizia que o advogado é o único, talvez sacerdote, mas fundamentalmente o advogado, a conhecer o ser humano na sua essência, nos seus defeitos, mas especialmente nas suas virtudes. Mariz, obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite, e a palavra está com você para a gente encerrar com chave de ouro. Eu queria começar para terminar, dizendo que eu não concordo com o Paulo VI. Somos nossos advogados os únicos. Sacerdotes, mais ou menos. Brincadeira à parte. O Luiz estava pensando aqui, assim que puder viajar, eu vou para a Bahia para desfrutar da sua convivência. Viu? Tomar um avião. Aqui em casa, o maior prazer. Tem lugar aqui em casa. 2. Os 3, aliás. Em casa tem lugar para os 3. Eu queria agradecer ao Marcos, dizer que o Marcos tem desempenhado um papel em prol da sociedade e, portanto, da advocacia, porque ele se apresenta como líder da nossa classe, um papel importantíssimo. Você tem mobilizado todos nós para as discussões dos temas mais importantes que mais nos afligem nos dias de hoje. E queria também encerrar dizendo que os advogados precisam se lembrar, os poucos advogados que não se lembram, mas esses poucos precisam se lembrar da importância da democracia para o exercício profissional. Nós somos homens do contraditório, nós somos homens da oposição, nós sabemos que a verdade não é unilateral, nós não somos maniqueístas. Né? A verdade está de um lado, está do outro, a verdade surge com a petição inicial, termina com a sentença transitada em julgado. Então, nós precisamos da democracia. A única possibilidade que a advocacia tem de conviver com a falta de democracia é para lutar pelo retorno da democracia. Nós só conseguimos advogar no regime ditatorial para fazer com que a democracia retorne. Então, lembrem-se disso. Isso que já foi dito pelo Belisário, foi dito pelo Viana e pelo Vasco, isto de liberdade, democracia, direitos humanos essenciais para o exercício da profissão. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, Belisário, Luiz e Marcos.
Obrigado a todos que participaram também, mandando mensagens pelo chat. E uma excelente semana a todos. Amanhã nós vamos ter mais uma discussão sobre um tema social importante nesse momento, que é plano de saúde. Vai estar conosco, entre outras pessoas, a Maristéria Gregório, que é filha do Zé Gregório, nosso querido ministro. Vai estar aqui participando também às 10 horas da manhã. Boa semana a todos. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Bom dia dos amigos. Tchau, tchau. Bom dia.